É um prazer enorme estar participando como professora na jornada de autismo, primeira jornada de autismo online, e estar falando da musicoterapia no atendimento às crianças autistas. Bem, meu nome é Lilian, sou musicoterapeuta, bacharel em musicoterapia pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em educação especial, em psicopedagogia, formação na área de ecoterapia, PETS, ABA, concluinte em neuropsicopedagogia. Em todos os meus atendimentos hoje, e minhas experiências estão direcionadas na área do autismo, onde a demanda a cada dia vem crescendo de uma forma diferente de 10 anos atrás. Então, nós precisamos a cada dia buscar quais são os métodos específicos, quais são os métodos que dão certo para o atendimento do autista. E o musicoterapeuta precisa buscar o conhecimento na sua área para que ele possa atender de forma grandiosa, significativa, dentro da sua área na musicoterapia. Nós vamos iniciar, então, a nossa aula hoje falando sobre como funciona o cérebro de um autista. Nós vamos um pouco entender como funciona esse cérebro e também o que acontece naquele cérebro. Lembrando que cada caso é um caso, que cada caso é único, que cada criança autista que eu recebo, ele possui uma necessidade e uma habilidade em uma das áreas. Então, por isso, é importante que venhamos buscar o conhecimento, né, de como é o cérebro desse autista, para que possamos entender o comportamento e o que o musicoterapeuta pode realizar com os seus conhecimentos musicoterápicos no atendimento clínico institucional. Bem, nós temos então a primeira pergunta, antes mesmo de falarmos como é o cérebro desse autista. A minha primeira pergunta é: nenhum TEA é igual? Não, nenhum TEA é igual. Cada TEA é diferente. Depois, tem autistas que apresentam quadros extremamente leves e tem autistas que vão apresentar quadros severos. Nós podemos receber autistas também que começam a desenvolver as características do espectro logo ao nascer. Também podemos encontrar receber crianças, né, em nosso atendimento que desenvolveram com 1 ano de idade, 1 ano e meio, 3 anos, 4 anos. Aquele pensamento, quando há 15 anos atrás, de alguns estudos existiam, de que as características do espectro se desenvolviam a partir do momento em que a mãe anulava aquela criança da sua vida, desde o momento em que imaginou que estava grávida. Isso aí já caiu por terra, né? Nós temos várias pesquisas, algumas já realmente comprovadas. Nós temos várias pesquisas de 2015 para cá que estão em andamento e que já foram finalizados, e muitas pesquisas que a cada dia são descobertas a nível de tratamento e a nível de medicação, que vem amenizar os sintomas das características do espectro. Bem, essa variabilidade no quadro clínico e essa variabilidade desde o começo dos sintomas e essa variabilidade na intensidade do autismo é muito importante nós entendermos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essa variabilidade, quando ela começa, como são os sintomas, né, e quais a intensidade desses sintomas. Depois, nós precisamos ter o conhecimento de que o nosso cérebro, como ele é, o cérebro de uma criança típica e o cérebro de uma criança atípica. O nosso cérebro de uma pessoa típica, ele faz uma atividade de cada vez. Ele sozinho se desliga
né? Vamos imaginar que nós estamos aqui ensinando uma criança a tocar um tambor. Ele vai aprender o ritmo, seja ele, vamos dizer que é um ritmo simples, um ritmo binário. Depois você vai ensinar um outro ritmo A criança aprendeu, ela demonstrou que aprendeu, uma criança típica. E aí você estimula ensinando uma próxima atividade. Uma criança típica, ela desliga essa atividade e consegue realizar uma outra atividade. O cérebro de uma pessoa típica, ela consegue realizar 1, 2, 3 atividades quando ele consegue aprender. O cérebro de um autista, ele é hiperexcitado. Então, se eu ensinar 1, 2, 3, 4 atividades ao mesmo tempo, para um cérebro que já é hiperexcitado desde o momento que nasceu, é uma desorganização e ele não consegue demonstrar para mim o que ele aprendeu, porque, na verdade, ele nem conseguiu aprender de tantos estímulos que foram favorecidos, além do cérebro dele, que é um cérebro hiperexcitado. Então, eu preciso pensar também qual é o método que eu vou ensinar ou qual é o método que eu vou trabalhar em terapia. Quando eu falo ensinar, porque quando eu vou trabalhar em terapia, eu trabalho também as questões rítmicas, não como a educação musical, mas de uma forma da organização mental, da organização rítmica, no momento da intervenção terapêutica. Quando esse momento chega. É claro que no atendimento musicoterápico existe um processo até chegar a esse momento do ensino rítmico e da estruturação rítmica, certo? Lembrando que a musicoterapia, ela não é uma educação musical. A musicoterapia é uma terapia musical. Então, vamos finalizar. Quando eu finalizar sobre o cérebro de um autista, eu vou falar o que é a musicoterapia rapidamente. Vou falar quais são os objetivos da musicoterapia, quais são os recursos da musicoterapia, quais são os procedimentos e protocolos de atendimento do musicoterapeuta. Vamos para o próximo slide e vamos falar aqui um pouquinho desse cérebro imaturo, tá? Esse cérebro, o cérebro de um autista, o que acontece com ele? Ele acaba desenvolvendo padrões repetitivos e estereotipados. Esses padrões repetitivos e estereotipados, para ele, é uma forma dele tentar encontrar uma organização cerebral, e quando ele não consegue, ele acaba entrando em crise, tá? Então o cérebro precisa sempre voltar para essa repetição, para que essa crise não aconteça, e isso pode acontecer também. Então, esse cérebro imaturo também, nós vamos perceber que ele é mais sensorial e mais motor. No sensorial, ele vai ter um predomínio nas sensibilidades sensoriais. É um cérebro hipersensível, onde nas questões táteis, gustativas, auditivas e visuais vão ser percebidas. Aquela criança seletiva na alimentação, aquela criança que tem uma sensibilidade auditiva, e quando você começa a cantar, ele põe a mão no ouvido. Aquela criança que quando sai do seu ambiente, da sua rotina, do ambiente em que ele se sente seguro, da sua casa, que ele vai para um outro ambiente, ele fica mais agitado, ele fica mais irritado. Aquela criança que tem uma dificuldade de aceitar contato físico, de socializar, que não gosta de estar com grupos grandes ou com outro que ele não conhece, e ele fica muito agitado no atendimento em grupo. Aquela criança autista que tem uma sensibilidade visual até mesmo na escolha do que ele vai escolher, até dos instrumentos, até do líquido que ele vai beber, da cor do suco.
Então, nós vamos observar essa criança e o cérebro desse autista para que a gente possa saber como lidar com ele, que método pode ser utilizado com ele e quais os instrumentos que nós vamos escolher para o atendimento dessa criança. Nós podemos agora, nesse momento, falar do atendimento musicoterápico. Se é uma criança que possui uma sensibilidade auditiva, eu preciso ter o cuidado da escolha dos instrumentos musicais. Os instrumentos agudos, como a flauta, como o apito, como o metalofone, a área do teclado, que são as áreas agudas, da terceira, quarta, oitava acima, como aqueles instrumentos que possuem sons como o sino, os metalofones. Nós precisamos ter o cuidado de que esse instrumento ele não vai fazer parte, primeiramente, no primeiro momento, das nossas primeiras sessões, porque esse instrumento ele pode desenvolver uma crise no nosso paciente, na nossa criança autista. Voltando ao cérebro do nosso autista, nós precisamos fazer uma outra pergunta. Lembra que eu fiz uma primeira pergunta? O que acontece naquele cérebro, né? E nós falamos que nenhum TEA é igual e que cada autista apresenta um quadro clínico ou desde o momento em que nasceu ou no decorrer até os 3, 4 anos de idade, ele vai desenvolvendo as suas características do espectro. Mas a nossa segunda pergunta é: a alteração do cérebro é localizada em um lugar ou ela é difusa? Bem, para quem respondeu em um lugar, essa não é a resposta correta. A resposta correta é que é difusa. Por que difusa? Porque ela não existe apenas alteração num cantinho do cérebro apenas, mas existem vários lugares que estão comprometidos do cérebro do autista, tá? Então, nós temos até algo interessante a falar, é que o cérebro, a primeira alteração do cérebro desse autista é que o cérebro ele costuma ser maior do que de uma criança típica. O cerebelo costuma ser menor quando comparado com crianças neurotípicas. A outra alteração é em relação às conexões temporooccipitais e as conexões da área da linguagem temporoparietal com a frontal. E aí, nós podemos compreender que essas alterações vão apresentar no comportamento da criança as alterações comportamentais, os atrasos de linguagem, as sensibilidades auditivas, táteis, as questões do contato visual, da aceitação do outro, das mudanças de rotina. Então, exatamente por conta dessas alterações no cérebro, tá? E vários lugares no cérebro apresentam essas alterações e cada área que está comprometida pode estar comprometida de forma leve ou de uma forma mais intensa, tá? Lembrando que cada autista, ele é único. Nós não podemos comparar o autista A com o autista B, o autista C com o autista D. Os métodos, nós podemos dizer que podemos trabalhar com tais 1 ou 2 métodos que vai dar certo, porque são métodos hoje comprovados que realmente dão certo nas questões comportamentais e sociais. Mas nós não podemos pensar naquele autista A que é igual ao autista B. Exatamente por conta do comprometimento e do nível dessas alterações. Então, essas crianças que, além de ter um quadro clínico autísticos, eles também vão ter áreas na área do cérebro que vão estar mais afetadas. A área da linguagem, as áreas sensoriais, as áreas da empatia,
as áreas da comunicação não verbal, as áreas de funções executivas na área frontal, relacionada à aprendizagem da linguagem da leitura, escrita, do raciocínio lógico, da compreensão, da interpretação. Então, cada caso, repetindo, é um caso. O autismo, ele é um transtorno de déficit de atenção social, certo? Então, hoje, nós também podemos afirmar que nós vamos ter autistas com comorbidades, que também o fato do autista nem sempre vir sozinho significa também que ele não tem comorbidades, ele também pode apresentar comorbidades ou, ao contrário, ele é uma comorbidade de algum quadro maior, certo? Como o TDAH, como o transtorno do desenvolvimento da linguagem, a apraxia, ou como um outro diagnóstico que ainda estão em estudo, em pesquisa. Vamos avançar aqui um pouquinho, falando do próximo slide, conforme vai amadurecendo o cérebro desse autista. Conforme vai amadurecendo, e como é que ele vai amadurecendo? Uma boa pergunta, né? De acordo com os estímulos que lhe é oferecido, tá? Por isso que é importante as estimulações precoces, as intervenções precoces, o tratamento precoce e o diagnóstico precoce. É importante que a família, ao perceber que essa criança apresenta alguma característica do espectro, ou às vezes a família nem tem esse conhecimento, né? Nós temos até mesmo pais, psicólogos, médicos que são pais de autistas e que não conseguem perceber as características desse espectro, porque ou ele não se aprofundou neste conhecimento, ou no tempo em que ele estudou, fez a universidade, ele não teve esse conhecimento, ou ele não possui nenhum caso na família ainda. Então, ele não consegue perceber no seu filho características do espectro autista. Quando ele vai perceber, é quando a escola, ou um profissional, professor, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, alguém de uma equipe multidisciplinar do ambiente escolar dessa criança, ou psicólogo, chama essa família, fala do atraso de linguagem dessa criança, da dificuldade de socialização, da interação dessa criança em sala de aula, da participação dele no momento da rodinha. Quando essa escola chama, essa criança já está, ainda bem que hoje as crianças vão cedo para a escola, né? E aí essa criança já está com 1 aninho e meio, 2, mas nos primeiros dias de vida, no momento da amamentação, que já é observado, que já pode ser em alguns casos observado, o contato visual desse bebê com essa mãe, não foi possível observar porque essa família não tinha esse conhecimento sobre o autismo. Mas ainda é cedo, mesmo no tempo escolar de 1 aninho e meio, 2, quando a escola chama, apresenta de alguma forma essa necessidade da criança para essa família e faz a orientação que essa família estimule em casa ou leve para uma avaliação externa. Isso é muito importante porque a criança já começa uma avaliação, um acompanhamento, uma intervenção precoce. Começando de uma forma precoce, a gente consegue organizar esse cérebro hiperexcitado dessa criança com característica do espectro autista. Lembrando que eu falei mais no primeiro slide que o cérebro de uma criança autista ele é hiperexcitado, então ele tem um monte de informações e aí ele precisa de alguém que ajude a organizar essas informações. E o profissional que vai receber, quem primeiramente vai receber essa criança, o que nós entendemos, né, que é o que vai realmente estar fechando ou iniciando uma avaliação diagnóstica, é um neuropediatra ou um pediatra. E esse profissional, ele vai fazer os encaminhamentos necessários para as estimulações precoces.
que é a fonoaudiologia, porque o primeiro encaminhamento geralmente é para a fono, por conta do atraso de linguagem, né? E a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, o acompanhamento psicológico, a musicoterapia, né? Então, quero parabenizar os nossos alunos da pós-graduação de musicoterapia que estão aqui conosco, participando da nossa jornada. Sejam bem-vindos e espero que vocês finalizem a nossa jornada com a minha aula de hoje, encantados pela musicoterapia, porque eu sou apaixonada pela musicoterapia. A musicoterapia é a minha área de trabalho, eu vivo dela hoje e falo dela realmente com propriedade, porque fiz da musicoterapia a minha profissão, o meu ganha-pão do dia a dia. Bem, então, quando essa criança vai a um profissional encaminhado pelo neuropediatra, ele chega a outros profissionais multidisciplinares, esse profissional vai trabalhar essas intervenções de uma forma precoce. Isso é maravilhoso, porque nós começamos a trabalhar o cérebro desse autista e organizar esse cérebro que está hiperexcitado, necessitando de aprendizado e de organização. Conforme vai amadurecendo esse cérebro, nós vamos mudando e percebendo que a criança vai mudando e aceitando rotinas. Ela já não se torna com tanta dificuldade em sair de casa, em mudar de ambientes. A criança já consegue aceitar a rotina, ela já consegue aceitar a rotina do seu ambiente escolar, ela já consegue compreender que cada ambiente possui uma rotina. Ela desenvolve rituais, mas ela também, os rituais e as estereotipias que fazem parte da característica do espectro, elas podem ser amenizadas com essas intervenções. As compulsões também são amenizadas com essas intervenções. E nós vamos perceber que cada autista, ele vai desenvolver temas de curiosidade deles. Enquanto nós estamos cantando em português, você pode perceber que o seu autista vai estar cantando em inglês. É uma habilidade, é um interesse daquele autista. Nós vamos ter também aquele autista que ele vai desenvolver interesse pela astronomia, por números. Eu tenho um autista que ele é apaixonado por dinossauro. Quando ele já chega com o dinossauro dele nas mãos. Ele já procura o livro de dinossauro na sala, que eu tenho os livros de dinossauro. Ele já procura um brinquedo, outros brinquedos de dinossauro, né? Outros animais de dinossauro na caixa de brinquedos. E quando ele encontra esses brinquedos e eu consigo fazer com que ele participe do meu atendimento com esses brinquedos, que esses brinquedos não sejam uma forma de tirar o foco dele para o atendimento da musicoterapia, mas aquele brinquedo ele se torna um estímulo na minha sessão, para que ele venha, para que ele participe, para que ele explore sonoramente, para que ele esteja junto, interagindo no atendimento de musicoterapia. Então, aí você percebe que cada autista vai chamar, ele vai desenvolver atenção por ou interesse ou habilidade por algum tema, certo? Eu tenho um autista também muito interessante que eu não posso deixar de comentar, que a minha comunicação com ele, com os instrumentos musicais, depois de muitas sessões, como eu não gosto muito de trabalhar tecnologia na área da musicoterapia, né? Não vou falar aqui da parte psicopedagógica, mas eu percebi que ele era muito cheio de conhecimentos na área da tecnologia. Além do inglês, né? Além do interesse por todos os vídeos,
cantados, né, em inglês, eu percebi que a família tinha horário para que ele assistisse os vídeos. Então eu compreendi que não era uma criança que ficava o dia todo na televisão, assistindo no YouTube, no celular, mas era uma criança que possuía uma rotina em casa, uma rotina todos os dias de terapia, além das rotinas em casa e no ambiente escolar. Mas eu observei o interesse dele pela tecnologia. Aí eu, nesse dia, coloquei o tablet na sessão, o notebook na sessão, e ele foi diretamente no YouTube, e lá ele colocou todos os vídeos cantados que ele gostava, mas em inglês. Tá? E é uma criança que não tem a escrita, ele não tem a escrita, ele não tem interesse pela escrita, mas ele já com 5 anos lê e consegue, ele tem a leitura fluente e ele compreende o que lê, certo? Então essa criança, eu percebi que a minha comunicação ela ia melhorar se eu aceitasse o notebook em sala. Quando eu coloquei no Word, abri o Word, ele digitou várias músicas e começou a cantar. Foi quando eu consegui pegar todos os instrumentos. Peguei um tambor, um timbale, os chocalhos e fui inserindo enquanto ele digitava, e ele, quando finalizou a digitação da música que ele queria, ele conseguiu produzir sonoramente e cantar enquanto lia o que ele escreveu. Então, as nossas sessões foram evoluindo a partir do momento em que o notebook, o YouTube, a internet fez parte, que eu percebi que era a forma da comunicação e da produção musical na sessão de musicoterapia. Nosso próximo slide, quero voltar um pouquinho, falando de que, desde quando nascemos, as redes neuronais, elas vão sendo criadas, elas continuam. E quando nós dormimos para memorizar o que aprendemos, né? Quando nós dormimos, nós estamos memorizando o que aprendemos. E essas redes são ativadas durante o dia, nós aprendemos o novo, e à noite nós memorizamos e acrescentamos as informações e armazenamos, né, no momento do sono. Durante o dia acordamos e novamente aprendemos e armazenamos no sono. E isso é muito importante a gente entender, porque é desta forma em que nós precisamos compreender como o nosso autista vai aprender. Não existe aprendizado sem atenção e concentração. Não vai acontecer memória se não existir atenção e concentração. É muito importante existir a atenção para acontecer o aprendizado da criança. Então, nós precisamos compreender o nosso TEA para que possamos fazer com que o aprendizado dele aconteça. Agora vamos falar um pouquinho na padronização do atendimento, tá? Antes de falarmos da padronização do atendimento, eu quero falar sobre o que é musicoterapia. Já sabemos que muitos dos estudantes da pós-graduação de musicoterapia já conhecem vários conceitos aí sobre musicoterapia. Tá? Nós temos inúmeros conceitos sobre o que é a musicoterapia. Mas eu gosto de falar de uma forma resumida, que a musicoterapia é uma terapia que utiliza os elementos musicais, som, ritmo, melodia, harmonia e a música como forma de tratamento, como terapia musical, na reabilitação, na prevenção e na cura do indivíduo, tá? E o musicoterapeuta, aqui no atendimento clínico,
ele precisa ser graduado ou especialista. Nós possuímos no Brasil poucas graduações hoje. Nós possuímos especializações hoje em São Paulo, graduações hoje e especializações em São Paulo, em Curitiba, em Goiânia. Nós temos muitas graduações que já foram fechadas devido à pouca demanda de procura na área da graduação, mas nós temos crescimento na área de pós-graduação. Tá? Pós-graduações nós temos várias na área da musicoterapia, então nós podemos ter um terapeuta ocupacional especialista em musicoterapia, um psicólogo especialista em musicoterapia, um psicopedagogo especialista em musicoterapia, um pedagogo especialista em musicoterapia, uma fonoaudióloga especialista em musicoterapia. Então, a musicoterapia, o recurso de trabalho do musicoterapeuta é a música e os instrumentos musicais. Sejam esses instrumentos de grande ou pequeno porte. Qual é o objetivo da musicoterapia no tratamento de crianças autistas ou de adolescentes e adultos? Tá? Nós falamos crianças desde o início, devido a procura que é maior na área da criança, né? Mas nós temos adolescentes, nós temos adultos autistas. Eu mesmo tenho casos de pais que são autistas e seu filho é autista ou sua filha é autista. Então, nós temos casos de adolescentes autistas que já estão bem desenvolvidos, porque iniciaram desde pequenininhos as intervenções, né? E nós temos casos de adolescentes que agora que os pais começaram a despertar, porque não tiveram oportunidades, porque moravam na roça, moravam no interior, e lá não tinham o acompanhamento necessário, e aí alguns chegam até mudar de cidade para poder oferecer esse acompanhamento necessário para o seu filho. E nós temos casos de adultos também que possuem o autismo, aqueles que foram tratados e aqueles que sempre tiveram as dificuldades e não sabiam que eram autistas e nem a família sabia, tá? Então, o objetivo da musicoterapia para o tratamento da pessoa com autismo é abrir canais de comunicação. É entrar em comunicação com esse indivíduo. É desenvolver ou ampliar a capacidade de autoexpressão. É o momento em que essa criança, esse adolescente, essa pessoa com autismo vai ter a oportunidade de se expressar. Seja ela cantando, seja ela dançando, seja ela rodopiando, seja ela tocando, seja ela produzindo sonoramente, seja ela apenas se expressando da forma que ela necessita. Diminuir também, o outro objetivo, diminuir também os comportamentos indesejáveis. Como? Quais são os comportamentos indesejáveis que nós encontramos na pessoa com autismo? O isolamento, a hiperatividade, a autoagressividade, as estereotipias, as tensões emocionais, né? Nós percebemos que alguns casos possuem até uma forma diferente do andar, alguns são estabanados, né? São desorganizados até no andar, no se movimentar, no se expressar, e também na linguagem, no estímulo à linguagem. O objetivo também da musicoterapia é romper barreiras impostas pelos comportamentos obsessivos, como ajudando a assimilar as mudanças, né? Para a criança autista é muito difícil a mudança. A mudança, para ele, ela precisa ser trabalhada. Se você vai mudar um móvel de lugar, isso eu preciso trabalhar 1, 2, 3 dias ou semanas, dependendo do caso, sobre essa mudança que vai acontecer.
A mudança para ele precisa ser trabalhada e informado como será para que isso aconteça de uma forma que não seja tão, que não venha desenvolver outros comportamentos no meu TEA, tá? E também desenvolver a comunicação e interação social, lembrando que a grande intenção na intervenção, no tratamento precoce, é estimular o social. A grande intenção, gente, não vamos esquecer isso, que a grande intenção no tratamento, seja qual profissional que for, seja o musicoterapeuta, seja o fonoaudiólogo, seja o psicólogo, o neuropsicopedagogo, seja o psicopedagogo, seja o neuropediatra, a neuropsicóloga, o pedagogo, seja a sala de recurso que ele é atendido, a intenção desse atendimento é estimular o social da criança autista, certo? É muito importante a comunicação, porque é o ponto realmente de prejuízo do nosso TEA. Falando da padronização do atendimento, né, já falei agora do que é a musicoterapia, quais os objetivos da musicoterapia. Acredito que vocês conhecem um pouco também da história da musicoterapia. Falamos também, iniciamos a nossa aula falando de como é o cérebro um pouquinho, né, foi rapidamente, porque quem trabalha com autista precisa estudar muito mais sobre o cérebro do autista, como ele funciona, né? Então, vão em busca desse conhecimento, o que acontece com esse cérebro, quais são os métodos. A minha formação na área do autismo, quando eu me apresentei, é na área do ABA e do PECS. E nós temos outros métodos também, que em breve estarei realizando, que é o Denver, que é um método que vai surgindo, e aí vão surgindo outros, né? Nós temos o PIT, nós temos o primeiro método que eu conheci enquanto musicoterapeuta foi o PIT. Depois o ABA, o PECS, e hoje nós temos o Denver. O Denver é um método que parece ser o filho do ABA, certo? Mas também é um método muito importante para quem trabalha com autista, tá? O ABA, ou qualquer um desses métodos, aliás, não eu ia falar, qualquer um desses métodos são métodos direcionados para o comportamental. Então, análise comportamental, tratamento direcionado para o comportamental da criança. Pensando na padronização do atendimento do meu TEA, nós precisamos ter alguns cuidados enquanto profissionais musicoterapeutas. Assim como todo profissional possui padronização dos seus atendimentos, possui testes, possui formas de avaliação, o musicoterapeuta também precisa possuir testes e formas e procedimentos de avaliação. Então, junto com os conhecimentos que eu tinha de Lia Rejane, de Brúcia, de Renato e de outros musicoterapeutas de nome que nós conhecemos e que nós estudamos na graduação e na pós-graduação, né? Nós, além do conhecimento do desenvolvimento humano, além do conhecimento do cérebro, né, e o conhecimento que nós temos ainda é pouco diante de cada pesquisa que vai surgindo, aí eu fiz uma padronização dos atendimentos diante de tudo que a musicoterapia já tem comprovado que dá resultado. Então, o primeiro cuidado do profissional, usar jaleco. Esse é o meu primeiro cuidado. Eu possuo jalecos de várias cores, tá? Verde, azul, branco. Depende do caso em que eu vou receber, que a mãe já me informa, no momento em que agenda, que a criança tem medo do jaleco branco, eu já
por algum motivo, seja por um motivo de uma criança que ficou muito tempo internada. Nós sabemos que a maioria dos nossos casos de crianças, são crianças que possuem uma imunidade baixa, né, por algum outro motivo, ou questões alérgicas, ou realmente porque do ambiente de onde ele vem, ele apresenta alguma questão, além da característica do espectro autista, ele apresenta alguma questão de saúde, independente do autismo, tá? Então, é importante que a gente use o jaleco. O jaleco vai nos diferenciar enquanto profissionais da área da saúde. Se eu estou no ambiente clínico, eu vou usar o jaleco. Se eu estou no ambiente escolar, eu vou usar o uniforme em que aquela instituição escolar define, ou o jaleco colorido da escola, ou o uniforme mesmo da escola, tá? É importante que o profissional que trabalha, seja ele no ambiente clínico ou institucional, ele esteja realmente organizado e seja visto como profissional, tá? É a primeira coisa que vai nos diferenciar enquanto profissional da área. Profissionais sérios que têm conhecimento. O sapato, é importante que o sapato seja fechado. Cabelo preso. Brincos pequenos, unhas curtas, não usar pulseiras, correntes, anéis, perfume forte, o tom de voz precisa ser um tom de voz mais baixo. Mas por que eu estou falando disso? Porque se eu encontro, eu não sei como é a criança que eu vou encontrar, certo? Então eu posso encontrar uma criança autista, uma pessoa autista, um adolescente ou um adulto, tranquilo, ou é um caso severo que eu vou encontrar com um comportamento muito agitado e agressivo, que o meu brinco, os meus anéis, as minhas pulseiras, a minha corrente, pode ser uma forma dele me machucar e se machucar também. Então, não é correto isso, tá? O perfume, se nós estamos falando de sensibilidade, seja ela tátil, gustativa, olfativa, auditiva, visual, eu não posso utilizar um perfume forte, porque essa criança pode ter uma sensibilidade a nível olfativo. E também não posso falar alto, porque o meu autista, ele não é surdo. Tá? O meu autista, ele tem sensibilidade auditiva ou não, mas eu não sei como ele é, eu ainda estou conhecendo. Por isso que o meu tom de voz tem que ser médio, onde todos possam ouvir, compreender de uma forma tranquila. O meu setting terapêutico, que é a minha sala de atendimento, ele precisa estar organizado, tá? Excesso de estímulos não é legal, tá? O espaço com estímulos cognitivos tem que ser adequado. Como você vai organizar esse espaço aí depende de você, profissional. Eu organizo o meu espaço em caixas e armários. Então, em caixas, debaixo da mesa lira, eu tenho caixas coloridas, cada caixa, dependendo da cor, ou é um brinquedo. São caixas ou de brinquedo ou caixa de instrumentos de pequeno porte, como chocalhos, flautas, apitos, guizos, maculelê, pandeiro. E os instrumentos de grande porte que ficam expostos, guardados em algum lugar fechado, como o violão, os timbales, o teclado, o tecladinho de sopro, que eu esqueci o nome agora, o piano. Então, esses instrumentos, eles devem estar organizados da forma como você queira organizar, mas não espalhados no set terapêutico, porque nós precisamos ter o cuidado com o excesso de estímulos. O excesso de estímulos pode proporcionar ao meu autista uma agitação psicomotora,
e fazer com que, em vez daquela sessão ou daquele primeiro momento seja um momento agradável, se torne desagradável e altere o comportamento ou desenvolva uma crise no meu autista. Então, organização de atividades em mesa. Se eu já conheço o autista, já consegui compreender mais ou menos o nível dessas características do espectro desse autista. Se é uma criança que apresenta um nível leve, moderado, severo, que apresenta comorbidades, se possui um diagnóstico fechado ou ainda está em processo de avaliação. Então, eu já vou organizar, fazer um plano terapêutico, né, para poder saber quais são os instrumentos que eu posso utilizar em atividades com ele na minha sessão. As mobílias também, é importante que elas não sejam mudadas, né? Aquelas pessoas que gostam de mudar móveis, muda os instrumentos de lugares, muda a mesa em que você recebe a família para conversar toda semana, muda a mesinha infantil toda semana, muda os locais dos brinquedos toda semana. Isso não é favorável para o atendimento de terapia, ok, gente? Então, mudança, vamos esquecer. É importante ter também uma mesinha infantil, uma cadeira para a minha criança maior, né? Um espaço que seja também para o atendimento do adulto. E eu preciso ter esses 3 espaços. Se eu atendo o autista, criança, adolescente e adulto, eu preciso ter esses 3 espaços favoráveis para esse atendimento, tá? É importante também ter nichos onde eu possa guardar em alturas o que eu não vou utilizar, tá bom? Se eu não posso utilizar os apitos, as flautas, os instrumentos agudos, eu preciso ter um armário fechado ou um nicho onde eu possa colocar esses instrumentos para que não venha desenvolver nenhuma crise nessa criança. Uma outra dica também é o espelho. O espelho é muito importante, porque o espelho eu vou trabalhar a autoexpressão dessa criança, seja no momento em que ele consegue se perceber, fazendo movimentos da boca, cantando, explorando ou dançando, de alguma forma ele se expressando na frente desse espelho. Então o espelho é muito importante na sessão. Brinquedos e jogos também não podem deixar de estar presentes. Brinquedos pedagógicos, brinquedos que utilizem a atenção, a concentração e o raciocínio lógico, e jogos também em que essa criança em que eu posso trabalhar na sessão com ele. Vamos para o nosso próximo slide. E os testes? Bem, os testes que podem ser utilizados pelo musicoterapeuta, e existem alguns outros testes também que podem ser utilizados por qualquer profissional na área da saúde, mas que vai precisar de capacitação. Esses testes que eu estou colocando aqui são testes utilizados pelo musicoterapeuta, que alguns eles já possuem conhecimento no seu próprio pós-graduação ou graduação, e outros ele vai ter que realizar uma capacitação, uma formação na área para poder ter o conhecimento. Então, estão aí alguns testes, a escala psicomotora, o MCHAT, o plano terapêutico, como eu falei, depois que a gente conhece o profissional, eu também coloquei como uma forma de organização, né, de sessão, reaplicar os testes a cada 6 meses, elaborar um relatório semestral, não é um teste, tá? Mas é uma forma de organização. Então, semestralmente, é importante que o musicoterapeuta elabore um relatório mostrando como essa criança iniciou, como foi o processo de atendimento, o processo de terapia e como ele está agora, pontuando o que ele desenvolveu a nível de aprendizado, de conhecimento, de habilidades e o que eu necessito melhorar ainda nessa criança. E aí eu tenho que pontuar o que é
preciso melhorar ainda. É a questão social, é a linguagem, é o contato visual, é a organização, na aceitação, na organização de algum movimento, ou é a aceitação de mudanças, e aí, ou é uma questão relacionada à família, relacionada à rotina, a quebra no atendimento, que isso é muito comum, né? O atendimento que começa, aí possui um tempo de 2, 3 sessões sequenciais, e depois a família quebra, por algum motivo não, aí falta de novo, depois retorna, depois falta, e aí quando esse processo é quebrado, é como se nós estivéssemos começando tudo de novo. A devolutiva para essa família, depois da elaboração desse relatório, é muito importante. O musicoterapeuta, ele começa a ser visto como um profissional, como qualquer outro profissional na área da saúde, que realiza atendimento clínico, a partir do momento em que o profissional possui esses comportamentos, esse perfil de atendimento diferenciado, como outro profissional qualquer, onde ele padroniza o seu atendimento, padroniza a forma como recebe, padroniza a sua sessão, onde ele realiza testes, onde ele mostra os seus testes para essa família e os resultados encontrados. Vamos lá. Algo importante também a ser falado aqui em nossa aula é a postura profissional. Tenho que correr um pouquinho porque são muitos slides, muitas coisas importantes para serem faladas, que eu não quero deixar de falar. Na postura profissional, ouvir mais e falar menos é muito importante. Fazer perguntas claras e formais. Não fazer argumentos e relatos pessoais ou de qualquer outro paciente que você tem autista. Isso jamais, ok? O pai chega ali com necessidade de ser ouvido. E se for aquele pai mais introspecto, ele não vai, você precisa ter as perguntas claras e objetivas para aquele momento que venha lhe trazer o conhecimento do autista que você está recebendo. O terapeuta, lembrando que é algo que é muito feio quando o terapeuta fala, eu acho, o terapeuta ele nunca acha, ele acredita, tá, gente? A avaliar após a anamnese é muito importante. Então, eu vou primeiro ouvir essa família, o que trouxe ele aqui no atendimento clínico com musicoterapeuta, quem encaminhou vocês. E aí, depois disso, realiza a anamnese. E depois dessa anamnese, é claro que nem sempre vamos conseguir finalizar a anamnese nesse dia. Geralmente, lá para a terceira, quarta sessão, eu finalizo a anamnese, ou às vezes até um pouquinho mais, dependendo de como é esse autista que eu recebo. Às vezes esse autista ele é tão agitado, essa família está com tanta necessidade de ser ouvida, de falar, que eu vou mais ouvir do que intervir nesse momento. Na verdade, no primeiro momento, eu não vou intervir, eu vou ouvir. Quando esse primeiro momento acontece, é importante também que você tenha um momento com essa criança, além da família. Você está ali ouvindo a família, mas você está observando todo aquele contexto, toda a ação daquela criança dentro de sala. Avaliar a criança nesse momento é muito importante, mesmo que seja você sentar com essa criança no chão, ou seja, você participar do movimento que ela esteja realizando em sala, mas é importante que você compreenda um pouquinho de como é essa criança, de como é esse adolescente, como ele está chegando ali, para que você possa dar uma devolutiva para essa família, o que a gente precisa trabalhar inicialmente, tá? E aí eu passo para essa família, no primeiro atendimento, qual é a função também do musicoterapeuta. Eu tenho que mesmo sabendo que a família, quando ele vai em busca de um tratamento, a musicoterapia ela acaba às vezes sendo o último profissional, tá?
O primeiro profissional que recebe essa pessoa, essa criança com característica do espectro autista, é o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. E o musicoterapeuta, quando ele retorna ao neuropediatra, geralmente ele é indicado por um desses profissionais. Retornando aqui, quando o musicoterapeuta recebe essa criança, eu preciso de informar aos pais ou ao responsável o que é a musicoterapia. Tá? Nesse primeiro momento, antes de finalizar esse meu momento com a família, eu preciso informar o que é a musicoterapia, quais os objetivos da musicoterapia e até mesmo dizer até quando ela iniciou enquanto profissão, né? Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como profissão de saúde. Eu preciso informar a essa família para que ela possa entender que é uma profissão séria e que tem como objetivo desenvolver canais de comunicação para o seu filho. Fazer orientações relacionadas à nossa área também é muito importante. Por exemplo, olha, nós vamos receber famílias que falam muito alto, que estimulam demais, como também podemos receber famílias que falam baixo e que estimulam de menos. Aquela família que não tem tempo para estar com a criança, quem fica com a criança é a babá, que a criança ainda não foi para a escola, a criança pouco contato tem com os pais, geralmente quando os pais chegam, a criança já está dormindo, geralmente ela tem uma babá durante a semana e fim de semana, ou às vezes até à noite. Então é uma criança que recebe pouco estímulos, né? Porque algumas babás estimulam pouco por falta de orientação, ou são babás realmente fechadas, caladas, introspectivas, ou são babás que deixam a criança mesmo só na televisão, no DVD, e não conseguem perceber a repetição do mesmo vídeo, do mesmo filminho, do mesmo comportamento, o atraso de fala, e a família também não tem tempo para isso e não vai perceber. Então, você vai colhendo essas informações nesse primeiro momento e você vai fazendo orientações a cada sessão, a cada encontro, direcionadas a isso, né? Com muito cuidado, muito zelo em como falar. Se essa criança, quando chega, geralmente já está em acompanhamento com outros profissionais externos, é importante também que você tenha contato com esses profissionais. Se você conhece esses profissionais já na sua cidade, que já acompanha essa criança, isso já se torna fácil para você. Mas se você ainda não conhece, é importante que você, mais na frente, solicite ou contato por telefone, né? Ou o contato fazendo visita a esse profissional, ou uma reunião da equipe multidisciplinar, ou o relatório desse profissional. Tá, então, o retorno após a anamnese. Vamos falar aqui agora. Após avaliar a criança e registrar em sua fala 2 ou 3 observações importantes a serem trabalhadas nessas intervenções musicoterápicas, eu preciso registrar o que eu vou trabalhar com essa criança. É atenção, é concentração, é contato visual, é aprender a sentar, é organizar a criança no espaço. Às vezes é uma criança que bagunça, derruba tudo, nada funcional ela realiza, nem com o jogo, nem com a bola, nem com o violão, nem com os instrumentos, nem com o brinquedo pedagógico. Ela não sabe brincar ainda funcionalmente. Eu preciso registrar tudo isso. A imitação, não consegue realizar a imitação, seja ela com movimentos da boca, seja ela sonora, seja ela rítmica, seja ela movimentos com o corpo, essa imitação não acontece. A exploração funcional dos objetos, como ela explora esses objetos, né? Não explora de forma funcional. Compreende o significado do não, ou quando ela ouve o não, ela se transtorna, entra em crise, derruba tudo, quebra tudo, joga tudo no chão. Compreende os comandos ou não compreende? Aprende a pedir o que deseja, ou apontando, ou tentando falar, ou ela não consegue fazer essa comunicação. Tem rotina,
em casa, estuda, compreende a rotina da escola, participa. Às vezes é uma criança que nem participa da rotina da escola. É uma criança que fica fora de sala, dependendo da escola em que ela estuda, dependendo do professor, desse olhar desse professor, né? E ela consegue compreender a rotina no decorrer das sessões, da sua sessão de musicoterapia? A sua sessão possui uma rotina? Um começo, um meio e um fim? Uma musiquinha de início? Possui um desenvolvimento nesse processo? Possui uma forma da criança perceber que está finalizando essa sessão? Possui uma forma de despedir dessa criança dessa sessão? E possui a despedida dessa criança dessa sessão? Então, isso é muito importante para o musicoterapeuta entender. Deve possuir uma rotina, um começo, um meio e um fim, e mostrar para essa criança esse começo, esse meio, esse fim, e essa criança compreender isso. As intervenções musicoterapêuticas, vamos pensar nelas. Todo o processo de estimulações das funções executivas superiores com o objetivo de habilitar ou reabilitar uma habilidade neurológica necessária para o bom desenvolvimento acadêmico do indivíduo precisa de quê? Primeiro, de tudo que nós já falamos, né, do nosso conhecimento, e nós precisamos principalmente entender que todo o processo de estimulação, ele precisa ter um planejamento, tá? O nosso planejamento que eu já falei, da padronização, para chegar aqui, nas intervenções. A estimulação precoce faz parte dessas intervenções, a habilitação e reabilitação cognitiva, o raciocínio, a atenção, a concentração, a memória e a percepção. Porque tudo isso aqui vai ser trabalhado na minha intervenção. Ensinar onde coloca o sapato já é o início da minha intervenção, tá? Eu não vou fazer isso no primeiro momento, mesmo porque eu estou recebendo a família, conhecendo o meu autista. Eu digo meu autista, né, porque estou me apropriando do meu paciente, né, que é o meu paciente, né. Eu vou ensinar isso no segundo momento, ou eu posso estar falando para ele também, antes de finalizar a sessão, aonde é o localzinho do sapato, onde nós podemos realizar as atividades, mas inicialmente é o ouvir, tá? Finalizando esse primeiro momento, nós vamos agora para as intervenções. Então, ensinar onde coloca o sapato, levar até a mesinha e verificar se a criança senta e quanto tempo permanece sentado, registrar tudo isso, descobrir o objeto que ele gosta. Toda criança, é raro aquele autista não ter um objeto que ele gosta, tá? Mas nós encontramos um autista em que a gente faz de tudo para descobrir se ele gosta do carro, do dinossauro, ou apenas de um plásticozinho que ele segura e balança, ou se ele gosta de qualquer brinquedo pedagógico, ou uma peça de encaixe, ou de um Lego, mas nós precisamos descobrir o que ele gosta, tá? Porque esse vai ser o brinquedo estimulador, né, para o momento em que nós queremos que aquela criança realize uma atividade ou uma proposta. Entregar alguns estímulos, uma por vez, não é fazer o estímulo 1, 2, 3, 4. Lembrando que o cérebro é hiperexcitado. Então, eu faço o estímulo, eu espero a resposta. Se eu não obtenho a resposta, eu estimulo novamente, aguardo um tempo. Eu geralmente faço como eu aprendi, né, nos métodos em que a gente vai estudando e vai se capacitando. Conto 3 minutinhos, estimulo novamente, alguns minutinhos é dado, estimulo novamente 3 vezes. Se esse estímulo não é demonstrado pela criança, eu continuo novamente o estímulo até que ele me mostre que aprendeu. Quando ele me mostra que aprendeu, aí eu ensino o novo estímulo, tá? Então, eu não vou mudar e nem vou apresentar vários estímulos
se aquela criança não aprendeu aquele estímulo em que eu estou apresentando, tá bom? Eu preciso entender, por isso que eu falo que é importante que o musicoterapeuta precisa entender o cérebro do autista. Senão eu vou estar trazendo uma crise ou um excesso de informações que, em vez de favorecer o aprendizado, eu não vou estar sendo um profissional que vai estar contribuindo para a estimulação ou a intervenção como de uma forma terapêutica para o meu indivíduo, tá? Fazer sons chamando a atenção para observar quanto tempo tem o contato visual, quanto tempo o contato visual permanece. Quando eu percebo que eu toco o violão, não estimula, eu canto, ele não responde, eu faço um estímulo, 1, 2, 3, ele não responde, eu começo com os meus estímulos verbais, ou com a minha boca mesmo, o estralar língua, o vibrar as minhas pregas vocais com o som da abelha, o fazer o som com os lábios como o som do carro, o estralar a língua como o som de como eu falo, do cavalinho. Então, eu começo a fazer vários sons, o respirar, o soltar, o encher o balão, o soltar o balão, a bolinha de sabão, para que ele possa voltar esse contato visual para mim e eu perceber quanto tempo dura esse contato visual e registrar. Lembrando que nós estamos iniciando um processo de avaliação, né, de testes que eu estou conhecendo o meu autista. Entregar um papel e observar se ele consegue registrar. Pode ser uma outra forma de observação também. Ensinar a guardar tudo que lhe foi apresentado nesse dia, tá? Eu vou apagar aqui, porque não era para estar essa palavra aí, tá? Então, eu vou ensinar tudo que foi lhe apresentado nesse dia. Eu apresentei para essa criança nesse dia o chocalho, o lelê, que é o maculelê, o guizo. Trabalhei com ele junto com esses instrumentos e observei se ele explorou. Ele não explorou, ou ele explorou, mas no final da minha sessão, eu vou junto com ele guardar esses instrumentos. Mesmo que ele não compreenda o meu comando, Joaquim, um exemplo, tá? É um nome fictício aqui. Guarda o chocalho comigo. Ele não está compreendendo esse comando. Eu vou ensinar a buscar esse instrumento e a levar até onde guarda. Mas eu vou ensinar com que está finalizando a nossa sessão, canto a música de despedida, temos que guardar os instrumentos, porque isso é importante para que ele entenda o começo, meio e fim do meu atendimento, essa rotina e essa despedida. Trabalhar o nome da criança também é muito importante, porque eu preciso fazer com que ele entenda que ele tem um nome, que ele se chama Joaquim, que ele se chama Rafael, que ele se chama Laura, que ele se chama Lia, que ele se chama Cássia, que ele se chama Raquel, que ele tem um nome. Essa criança precisa ter um nome e entender que ele é chamado pelo seu nome, ok? Os instrumentos para a primeira avaliação, tá? Eu falei aqui da intervenção, né? Falei do primeiro momento, depois falei da intervenção e agora eu vou falar dos instrumentos para a primeira avaliação. Os instrumentos para a primeira avaliação eu tenho materiais como... Eu posso utilizar brinquedos como carrinho, boneca, bola, apito, língua de sogra, balão, formas geométricas, alfabeto móvel, número móvel, peças de encaixe, material estruturado, lápis de cor, giz de cera, papel A4, tinta guache, pandeiro, flauta, apito, violão, chocalho, maculelê, teclado, coco, maraca, bolas sonoras, garrafas PET sonoras, ou com as garrafas PET que eu estou falando, com feijão, com milho,
com arroz, que muda os sons com bolinhas de peteca, pau de chuva, oceandrum. Então, esses são os instrumentos que eu utilizo no primeiro momento. Os outros instrumentos de grande porte, o que eu vou utilizar aqui, o violão e o teclado, né? Por que eu utilizo o alfabeto móvel, as formas geométricas? Porque geralmente as crianças que apresentam características do espectro autistas ou que já possuem diagnóstico já de autismo, eles gostam do alfabeto, eles têm interesse e habilidade, conhecimento na área da leitura, tá? Alguns já leem, né? É diferente de dizer que são alfabetizados, tá bom, gente? Alguns já conhecem o alfabeto, não vou falar ler, alguns já conhecem o alfabeto, já leem também algumas palavras, ou já formam palavras desde os 2 anos de idade, e alguns possuem altas habilidades também. Peraí. Como avaliar, tá? Eu vou avaliar a coordenação motora fina e ampla, como essa criança pega no papel, se rasga, se joga, se tem interesse, se não tem interesse em pegar o lápis, meu primeiro giz, que é aquele grosso, ou dependendo da idade, eu utilizo outro lápis mesmo, se ele consegue pegar, qual é a lateralidade dele, se a dominância dele é a esquerda ou a direita, se ele tem resistência para as propostas, mesmo que seja uma proposta em que o musicoterapeuta vai realizar ali com ele, nem que seja cantando, com um instrumento, para perceber o tempo de contato visual e de atenção dessa criança, se essa criança tem resistência, se ela participa, quanto tempo esse contato visual dura, se compreende algum comando, se responde aos estímulos, se a intensidade no explorar é intensa ou é mais fraca, a atenção ela é sustentada, se grita, se o seu tom de voz é alto, é baixo, como é a linguagem dessa criança, como é andar, como é a marcha dessa criança, tudo isso eu posso colher no meu primeiro atendimento e eu posso utilizar, tá? As atividades musicoterápicas, elas são importantes para as crianças autistas estarem trabalhando o quê? As habilidades que dão pré-requisito, as atividades de aprendizagem escolar, como também acompanhar o processo de inclusão escolar. Bem, o musicoterapeuta, como ele vai acompanhar esse processo de inclusão escolar? Ele, através do relatório dele, ele pode realizar algumas orientações para a escola de como essa criança é sensível à música e de que música que ela gosta, de que instrumentos que ela tem interesse e habilidade, em que no momento em sala de aula ou na aula de música na escola, que algumas escolas possuem, ou no momento de rodinha, em que geralmente as escolas trabalham sempre canções, músicas, para ensinar alguma proposta, algum conteúdo pedagógico, né? Então, tá pegando essa sensibilidade desse autista e fazendo com que ele participe, porque se ele tem essa sensibilidade, se ele tem essa habilidade, ele vai participar de uma forma melhor no ambiente escolar. E aí eu posso trabalhar a inclusão com essas orientações. As atividades devem ser bem estruturadas. Eu preciso orientar realmente, quase dizendo como fazer, para esse professor entender a importância desse conhecimento, a importância do atendimento do musicoterapeuta, da orientação do musicoterapeuta, para que o professor possa entender como isso vai favorecer o seu aluno, tá? É isso. Lembrando que a criança autista, nós vamos trabalhar muitas questões sensoriais, né? Eu posso trabalhar músicas com alfabeto, de várias formas, para que eu possa buscar melhorar a atenção e a concentração e o foco no meu atendimento, com as cores, com cabide, com livros que estejam direcionados a algum tema que essa criança
goste, com recursos que venham estimular coordenação motora fina e questões sensoriais mesmo, o frio, o quente, o morno, o mole, o macio, para estimular a área sensorial, que é uma área bastante, que nós falamos na área do cérebro, que é bastante, palavra correta, gente, deixa eu buscar aqui a palavra correta, que são tantas informações, comprometidas, é a palavra correta, comprometida do meu autista, tá? O TEA, ele possui algumas peculiaridades, vamos falar sobre isso agora, a nível cognitivo, seja criança ou adolescente, os interesses restritos, né? Ele pode ter interesses restritos ou não, como eu posso ter autistas que não tem interesse por nada, por mais que eu faça para descobrir qual é o interesse dele, ou por um brinquedo, por algum tema, por algum assunto, ele não demonstra, tá? E a grande maioria tem interesses restritos. Se é verbal ou não verbal esse meu autista. E a equipe multidisciplinar é de extrema importância. Lembrando que o musicoterapeuta, se ele recebe uma criança, que às vezes é difícil o musicoterapeuta receber sem essa criança ter nenhum acompanhamento, mas vamos dizer que essa família não quer levar para a fono porque está com medo do diagnóstico, não quer levar para a psicóloga porque está com medo do diagnóstico, não quer levar para o neuropediatra porque não quer ouvir o diagnóstico de autismo. Aí ele ouviu falar de uma mãe, eu fui no musicoterapeuta e ela trabalhou com a minha filha e eu gostei muito e ela desenvolveu bastante. Aí a mãe chega no primeiro atendimento que ela vai na vida com esse profissional. Como o musicoterapeuta se ele vai informar essa família, se ele percebe que essa criança possui características do autismo? Bem, ele vai ter que primeiro ouvir a família, perceber essa família e depois, no decorrer do processo terapêutico, mas esse tempo não pode demorar, isso tem que ser na 3ª para a 4ª sessão, quando ele ganha a confiança dessa família, ele informar a família que essa criança precisa de um acompanhamento multidisciplinar, certo? Se essa família apresenta muita resistência, por isso que eu falo na 3ª ou 4ª sessão, mas o profissional jamais pode se omitir disso. Agora, se ela percebe que nesse primeiro momento a família vem para o musicoterapeuta e nem apresenta resistência, foi porque alguém disse que vai dar um resultado a nível de desenvolvimento de linguagem ou comportamental, é importante que o musicoterapeuta faça na hora um encaminhamento necessário, ou para o neuropediatra ou para o fonoaudiólogo, mas ele precisa fazer o encaminhamento. Ele não pode deixar de realizar os encaminhamentos necessários, tá? A gente já falou dos interesses restritos, ou personagens, ou figuras, né? Sobre a medicação. A medicação é algo em que ela vai ser utilizada em alguns casos, tá? Para melhorar a atenção, a concentração e o foco. E essa medicação, só quem pode fazer essa orientação é o neuropediatra ou o psiquiatra, que está acompanhando essa criança. E hoje nós temos várias medicações sendo ainda pesquisadas, já possuem alguns que já estão dando resultados em alguns casos, e nós já sabemos que os casos mais severos também não apresentam melhoras no comportamento e vão em busca de outras medicações, de outros tratamentos psicoterápicos, medicamentoso, psicotrópico, para que venha apresentar uma melhora a nível de comportamento, de atenção, de concentração, para que essa criança se torne tenha uma qualidade de vida melhor, né? Tenha uma qualidade de vida melhor. A nível de funções cognitivas, ainda falando, nós podemos, saindo do assunto da medicação, né, falar sobre as questões da memória.
porque a atenção é um pré-requisito para a aprendizagem. Então, toda a sessão do musicoterapeuta, ele tem que ser direcionado à atenção. Seja qual o objetivo daquela sessão, seja a expressão corporal, seja o comportamento daquela criança com duração de um tempo maior sentado, seja a exploração de um instrumento, a produção de um instrumento sonoro naquela sessão, seja a audição musical. Independente de qual instrumento escolhido, ou de quais instrumentos escolhidos, ou de qual objetivo da sua sessão daquele dia, mas a atenção é o pré-requisito para a aprendizagem da criança e para a aprendizagem do autista, tá? Que é algo que é bem prejudicado no comportamento do meu autista. A manutenção dessa atenção, dessa concentração, nós precisamos saber que existe um processo, tá? E várias áreas do cérebro, principalmente na área nós precisamos entender que tipo de atenção nós temos. Nós temos a atenção sustentada, dividida, alternada, atenção auditiva, atenção visual e outros tipos de atenção. E nós precisamos descobrir que tipo de atenção eu consigo nesse meu autista em sessão, tá? E qual está mais prejudicada, que tempo ele permanece na realização da proposta. Vamos falar agora sobre tipos de atividades. Tipos de atividades que a gente pode definir numa sessão de musicoterapia. Elas podem ser trabalhadas em que tempo, tá? 10 minutos, uma atividade que eu apresento. Aguardo a resposta desse meu estímulo e apresento um novo. Deixo um momento livre para expressão corporal e apresento outra atividade com o mesmo objetivo. Sim, eu tenho que ter o objetivo definido naquela sessão, tá? Lembrando que deve possuir uma rotina. Vamos ver o tipo de atividades direcionadas também à atenção auditiva, atenção visual, atenção sustentada e dividida, que eu posso trabalhar na minha sessão. Na atenção auditiva eu tenho os timbres, sons do corpo humano, sons de animais e reprodução sonora, musical e outros. Tenho um exemplo de atividades. Ditado de sons, ouvir sons e reproduzir os sons do corpo ou da nossa boca. Nós podemos ouvir o som dos animais e reproduzir o som dos animais. Do cachorro, do gato, da vaca, do bode, do pato, do pintinho, da galinha, do galo, e aí vai. Ditado dos palitos com letras no alfabeto, né? Ou cores, palitos com cores. E distinguir esses sons com a sequência desses palitos, né? Eu vou criar propostas, porque o musicoterapeuta tem que ser muito criativo, né? Então, esses são exemplos de atividades auditivas, de atividades direcionadas à atenção auditiva. Agora vamos ver exemplos de atividades direcionadas à atenção visual. Cores: balões, tinta guache, glitter, cola colorida, massinha, pandeiro, flauta, apito, animais de miniatura e o violão. São propostas relacionadas à atenção visual, tá? Gente, o violão é um instrumento musical que chama muita atenção dos nossos pacientes ou clientes autistas. Não tem como ele não prestar atenção. É raro aquele que um violão não chame a atenção na sessão, tá? Uma outra proposta de atividades que pode trabalhar a atenção sustentada e dividida, atividades com areia, com o lince,
que é um jogo muito bacana e que um autista que está sendo trabalhado já há um tempo, ele desenvolve esse jogo de uma forma brilhante. É lindo demais, dá vontade até de filmar para mostrar para a família. Eu não gosto de trabalhar com filmagem, tá? Eu, enquanto musicoterapeuta Lilian, não gosto de filmar minhas sessões para mostrar para pais, tá bom? Quando o pai me pede, ou a mãe, né? Quando eu falo pai, eu falo os pais, né? Quando os pais me pedem, a família me pede que eu registre para que eles vejam o desenvolvimento do filho, eu faço, envio e logo apago, certo? E informo a família que eu já apaguei, tá? Envio para a família no mesmo momento e apago. Não gosto de utilizar filmagens dos meus atendimentos para qualquer palestra ou qualquer coisa assim, não utilizo. Outra coisa, nas minhas sessões, geralmente, alguns casos, os pais participam da sessão. São aqueles casos em que a criança não consegue ficar sem a família de forma alguma. São aqueles casos em que eu preciso que a família também mude comportamentos para que o meu paciente possa ter mudanças. Aí, trabalhar só na orientação após o meu atendimento, eu percebo que em alguns casos eu não consigo essa mudança familiar. Eu preciso que a família entre, participe, ou são aqueles casos que a família pouco participa da vida dessa criança. Que o pai não tem tempo, que a mãe não tem tempo, que eles trabalham muito, ou são promotores, são médicos, são juízes, são casos que eu já tive, em que os pais chegam e os filhos estão já dormindo. Então, são pais que precisam estar junto mais tempo com essa criança e que a minha sessão é a forma que eu encontro de fazer com que esse junto aconteça, certo? Quando eu percebo que essa criança muda o comportamento com a presença da família, o que eu faço? Eu realizo 30 minutos sozinho com essa criança, realizo os estímulos, as propostas de acordo com o meu objetivo musicoterápico do dia e finalizo a sessão 30 minutos ou 20 minutos com a família dentro da sessão, solicitando que a família só faça as intervenções quando permitido pelo profissional, certo? Porque senão a família fala para o menino que não é assim que é para fazer, é assim. E aí acaba interferindo no processo terapêutico, que não é o nosso objetivo, né? Falando aqui do Lince, que é um jogo muito legal, eu lembrei desse exemplo, porque o Lince é um jogo que pode jogar em família, o jogo da memória, o quebra-cabeça, a cilada, peças de encaixe para montar robôs, montar animais, montar alguma coisa. O Ligue 4 é um jogo também que não é um jogo sozinho, que dá para jogar em família. Atividades que utilizam a pulsão para estimular a escrita, massinha e palito. Com o palito eu posso colocar o alfabeto, números. Com a massinha eu posso construir uma boneca, um bonequinho, casa, posso construir várias coisas com a massinha, tá? E aí, se a criança autista consegue ter essa criatividade, isso é maravilhoso na sessão. Eu nunca dou resposta, eu sempre dou pistas. O terapeuta musical, ele nunca dá resposta, ele sempre dá pista, seja essa pista verbal, seja essa pista rítmica, seja essa pista corporal, ele vai dar, mas a resposta não, porque isso não é estimular, ok? Vai estabelecendo em sua atividade uma sequência de pistas. Esses são os instrumentos, tá? São modelos de instrumentos que a gente pode ter numa sessão de musicoterapia, mas os instrumentos maiores de grande porte, como timbales, tambores maiores, de grande porte, teclado, piano, são instrumentos que nós temos em sessões que
podem fazer parte. Aqui, caixa de estímulos que eu posso, em vez de colocar peças coloridas, né, de jogos, eu posso colocar também instrumentos musicais pequenos, pequenininhos, que eu posso estimular o nome deles, o som deles, se é som forte, se é som fraco, e aí eu vou trabalhar o conhecimento dessa criança que já está sendo estimulada há um tempinho, tá? Já não é uma criança que começou agora. Eu vou oferecer também apoiadores de acordo com o que essa criança precisa. Se ela não possui a compreensão de comandos, a conhecimento, a linguagem, a comunicação verbal, então eu vou trabalhar com os métodos que eu tenho de conhecimento, que é o PECS, que é o ABA, com imagens, com figuras, apresentando rotina, apresentando o instrumento que eu quero que ele busque, que ele toque, tá? Utilize apenas o que a criança ou adolescente precisa. Eu não vou utilizar um monte de coisas, como eu já falei, um excesso de estímulos, mas eu vou utilizar o que ele precisa. Se é socialização, se é comunicação verbal, se é linguagem, se é interação social, se é contato visual, se é atenção, se é concentração, eu vou utilizar o que ele precisa. Se é compreensão de comandos, eu vou utilizar o que ele precisa. Precisamos valorizar a habilidade que essa criança tem construída também, muito importante. Na hora também, eu preciso realizar as tabelas de números e consultas, né? Como é que essas tabelas? Eu preciso ter uma lista de quantas vezes essa criança vai ao meu atendimento, que essa família assinou, que dia foi a consulta, qual foi a data e quando ele está comigo. Por quê? Porque quando eu vou fazer esse relatório, eu vou colocar no relatório para uma equipe multidisciplinar, ou para a escola, ou para um neuropediatra que solicita o relatório dessa equipe, quando foi que ele iniciou comigo e quanto tempo ele permanece nos atendimentos. Porque isso é importante para o desenvolvimento, para o profissional que está lendo o meu relatório, compreender o tempo de atendimento e de intervenção que está acontecendo para compreender o desenvolvimento dessa criança, o que ele melhorou e o que ele precisa melhorar ainda. O processo de intervenção precisa ser de olho clínico, do que ele precisa realmente, tá? Eu preciso ter um olho clínico. O tempo todo, meu olhar tem que ser clínico, tem que ser aguçado, tem que ser realmente diante do que o meu autista precisa. Preciso criar um ambiente que possa explorar o máximo a plasticidade do cérebro dessa criança. Então, é por isso que hoje a neurociência, é por isso que eu preciso conhecer o cérebro, porque eu preciso ter em mente que a plasticidade, que a capacidade do aprender, ela acontece dia após dia. Então, eu tendo esse conhecimento, eu sei que estimulando, que essa criança sendo trabalhada e que as intervenções acontecendo com uma equipe multidisciplinar, isso vai acontecer. Isso não tem como ter outro resultado a não ser a melhora comportamental e o aprendizado. Tá? A conduta profissional do musicoterapeuta no processo de intervenção tem que deixar a criança explorar a atividade, seja ela qual for, de jogo ou de movimento motor. Devemos permitir a descoberta. O excesso na instrução, na intervenção, pode ser prejudicada, provoca rigidez no TEA. Vou parar aqui um pouquinho agora para a gente poder retornar aqui falando sobre esse processo. Vamos lá. Devemos, então, permitir a descoberta. Quando nós temos o conhecimento de alguns métodos, os métodos eles trabalham muito a questão da rotina, e de realizar sempre uma proposta da repetição, né? E para o musicoterapeuta é importante o conhecimento dos métodos, mas é importante também entender que a autoexpressão para o meu
paciente autista é muito importante. Então, eu tenho que permitir que ele descubra sozinho o som dos instrumentos, o seu corpo, que ele tenha esse momento livre de descoberta, tá? É isso que eu quero dizer aqui nesse ponto do nosso slide. Eu não posso provocar nele uma rigidez. Ele alguns casos já são até rígidos por si mesmos, já são rígidos por conta das características, né, de algum paciente autista, tá? Características de cada um deles. Então, eu preciso deixar com que ele explore naturalmente, tá? E vamos falar um pouquinho agora do profissional musicoterapeuta. Será que eu estou deixando o meu paciente explorar? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Quando você já é profissional, já está atendendo, e para você, aluno que está estudando, se profissionalizando para ser um musicoterapeuta, faça sempre a autoanálise. Será que eu estou deixando o meu paciente explorar, aprender, descobrir sozinho? Eu preciso permitir isso. A intervenção, ela é importante, mas eu preciso também permitir isso. Será que estou estimulando em excesso? É sempre uma pergunta extremamente importante. Vamos para a próxima. Meu atendimento possui qualidade? Minhas orientações são importantes para o crescimento da família e da criança? Por que meu atendimento possui qualidade? Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque à medida em que nós vamos ganhando experiência, ganhando nome enquanto profissional, alguns profissionais deixam de se capacitar, de ir em busca de conhecimentos atuais e vai ficando um pouco longe da atualidade, né? Dos métodos que realmente dão resultados. E aí eu deixo de oferecer para o meu cliente a qualidade no atendimento. Será que as minhas orientações para a família estão sendo favoráveis para o crescimento da família e da criança? Então, muito cuidado com o que você vai falar, que orientação você deve fazer, tá? E estamos quase finalizando. Vamos só pontuar nesse slide aqui. Leitura, escrita. O meu autista, ele só vai acontecer a aprendizagem da leitura e escrita, que é uma grande resistência do autista é a escrita, quando ele tem a sensação da descoberta, quando ele percebe, quando ele tem a atenção, quando acontece a atenção, acontece a concentração, a memória e, por fim, a aprendizagem. Vamos falar dos tipos de habilidades que provavelmente você irá trabalhar com essa criança. No atendimento musicoterápico, nós temos habilidade de linguagem oral. Posso trabalhar como? Com a leitura de imagens, de letras, números e palavras, cantando, ou falando, ou produzindo sonoramente, ritmicamente ou não, com o corpo ou com os instrumentos. Habilidade de linguagem escrita, vou trabalhar com a coordenação motora fina, desenho, grafismo, punção. Habilidades de raciocínio, jogos e atividades matemáticas. Nós sabemos que música é matemática, tá? E aí você vai em busca de como trabalhar com isso na musicoterapia. Habilidades de memória, jogos e jogos eletrônicos. Nós temos jogos eletrônicos com sons, com cores, tá? Geralmente quem utiliza são os psicopedagogos, mas o musicoterapeuta também pode utilizar para trabalhar atenção, concentração e lembrando que todos eles possuem sons, né? Habilidades de concentração, jogos, música,
dança, teatro e etc. Na minha sala eu montei um teatro, eu montei um palquinho com cortina, com um personagem feminino e masculino, que possui uma pequena acústica sonora, que é um tablado também, onde a criança pode tocar em cima e sente a vibração desse som. Montei um pequeno espaço no cantinho da sala, tá? Porque a gente sabe que isso tem um custo alto. É importante que a sala do musicoterapeuta, muito importante falar sobre isso, isso foi um grande problema que eu tive em dividir sala com pessoas, né? Hoje eu já não tenho esse problema porque eu possuo um espaço grande onde eu posso colocar a mesa lira, onde eu posso montar esse cantinho com esse tablado, com esse palquinho teatral, onde eu posso trabalhar a questão sensorial, né, das percepções nesse espaço, onde o som externo não entra dentro do meu espaço, mas eu já tive espaços onde os sons externos atrapalhavam a minha sessão, espaços pequenos onde não favorece a expressão corporal do meu paciente que apresenta uma agitação psicomotora e também que necessita de desenvolver habilidades motoras, né? Então eu preciso pensar nesse espaço, com quem eu vou dividir, o que eu posso colocar nesse espaço, tá? Habilidade motora, como eu vou trabalhar com colagem, com pintura, com brincadeiras, com blocos de montar. Habilidades sociais, com música, dança, teatro e brincadeiras. Gosto muito de trabalhar canções de ninar, cantigas de roda, músicas clássicas com para bebês, mesmo com adultos eu trabalho, porque possuem um som mais agradável aos ouvidos, onde não possui uma intensidade dessa orquestra que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Agora, eu tenho um autista pequenininho de 4 aninhos, que ele ama ouvir uma orquestra sinfônica, e eu só consigo realizar qualquer coisa com ele em atendimento se eu colocar a orquestra tocando mesmo, não em forma de caixinha de música, mas a orquestra mesmo, tocando mesmo, pam, 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 é o que ele gosta. Muito, muito interessante essa criança. O profissional fala pouco, palavras simples, tá? Com o autista eu não posso falar, pega a bola para a tia Lilian e traga na mesa. Não, eu tenho que falar palavras simples, tá? Porque ele precisa entender o que eu estou solicitando, para que não tenha um duplo sentido, tá? Então eu vou solicitar a bola, depois eu quero a bola, depois me dê a bola, e aí eu vou trabalhando essa compreensão de comandos, tá? Palavras apropriadas e curtas, né? O que é isso? O que é isso? Bola, tambor, chocalho, violão. O que você quer? Violão? O que você quer? Violão. E aguardar essa resposta do que ele quer. O que você quer? Violão. Você quer violão? Apresenta o instrumento. Que cor é esse instrumento ou esse brinquedo que você está oferecendo, que ele está solicitando, chorando por ele, por exemplo? O que você está fazendo, tá? Tudo isso é uma pergunta, tá? O que você quer cantar? Nós já chegamos, eu tenho casos que a criança diz o que quer cantar, isso é muito legal, é uma alegria enorme para o profissional. Muito bem, é a forma como nós vamos parabenizar. Faça isto, pega isto. Quer cantar de novo? Ah, que legal! O que você quer? Suco. Diga, suco. Ok? Então, são orientações importantes que nós precisamos compreender, que a criança ela não vai entender uma frase inteira se ela ainda está sendo trabalhada, tá bom? Ela precisa primeiro, entender palavras simples, frases simples, solicitações simples, para depois ela conseguir compreender o mais complexo. Quase finalizando a nossa aula de hoje,
Autistas são pensadores visuais e concretos. Muito importante. Vocês perceberam, né, que tudo que eu falei do início ao fim possui um estímulo sensorial, visual, auditivo e concreto. Palavras simples, poucas palavras e para a compreensão, que é a importância da compreensão de comandos. Porque se falar muito, o cérebro não vai processar as palavras e a compreensão não vai acontecer. Lembra do cérebro hiperexcitado. Lembra que cada cérebro é um caso, cada caso é um caso. Lembrando que o transtorno do nosso autista é um transtorno de déficit de atenção social. Lembrando também que o meu autista, ele possui vários lugares, todas as áreas do cérebro dele possuem comprometimentos, certo? Então, eu preciso pensar que eles são pensadores visuais e concretos. Eu preciso falar muito pouco. O cérebro precisa compreender o que eu estou falando para que ele possa responder para mim. Use comandos curtos, palavras curtas e apoie-se em figuras. Então, todo o meu espaço ele é cheio de apoio de figuras, de rotina, de compreensão de rotina, definidos com móveis sem mudanças, tá? E quando eu vou realizar a mudança, é claro que eu sempre realizo uma mudancinha ou outra, mas não é sempre. E essa mudança é pequena e é trabalhada, tá? E aí, aqui é o jogo eletrônico que eu estou falando, de cores e sons que a gente pode ter, tá bom? Mostrando alguns objetos pedagógicos, brinquedos pedagógicos, que devem fazer parte da sessão de musicoterapia. Enquanto eu estou ouvindo uma música, trabalhando uma audição musical, eu posso estar trabalhando com jogo de encaixe, com as cores, com a atenção focada, sustentada. Eu tenho que ter esses objetos em sala, porque é o que um autista, a grande maioria, gosta, tá? Observar o perfil da família é o nosso praticamente último ponto aqui da nossa aula. Se esses pais são permissivos, autoritários, afetivos, presentes, ausentes, até falei um pouquinho sobre isso, né? Se ele impõe regras e rotinas em casa, como é o tom de voz, quantos filhos possuem, se moram em casa ou apartamento ou condomínio, se eles possuem uma vida social ativa ou se eles possuem restrita essa vida social. Isso é muito importante para eu poder fazer uma orientação adequada. Tá? Então, eu não vou fazer uma orientação enquanto eu não tiver conhecido a família e a criança. Fazer orientações, passar tempo de atendimento musicoterápico com a família junto, se necessário, no atendimento com essa criança. Mostrar quais são os métodos que o musicoterapeuta está seguindo e trabalhando. O que será de prioridade no acompanhamento do meu paciente ou do filho que essa família trouxe para mim, tá? Então, qual é a prioridade de primeiro momento para o atendimento? E aí, quando a gente alcançar aquele resultado, se é linguagem, se é comportamental, é claro que linguagem sempre vai ser em todos os casos, tá, gente? Mas a questão comportamental, a nível de atenção, concentração, de disciplina, é gritante, de compreensão de comandos e rotina é gritante, então eu vou definir o que eu vou trabalhar primeiro, falar para a família e orientar a família para ser trabalhado em casa, verificar o que a equipe multidisciplinar também que acompanha essa criança realiza, para que nós possamos ter o mesmo objetivos, né, e seguir a mesma linha. Quais são os métodos que essa fono trabalha, que essa TO trabalha, para que a gente possa fazer a orientação adequada para essa família, em vez de confundi-la, orientá-la corretamente, para que essa resposta positiva aconteça rapidamente, para que a gente possa avançar no processo terapêutico e passar para um novo
um novo objetivo, uma nova proposta de atendimento. Aí, até chegar na questão apenas da socialização. É claro que melhorando um aspecto, melhora todos os aspectos também, né? Então, geralmente é o que nós vamos observar, melhorando o aspecto comportamental, praticamente todos os outros aspectos vão sendo refletidos, a melhora vai sendo refletida nos outros comportamentos, nos outros aspectos, seja ela de linguagem, social, seja ela até mesmo no soninho dessa criança, tá? O cérebro é o maior instrumento da evolução humana, por isso que até hoje ainda está sendo cada dia descoberto novas questões relacionadas ao cérebro do autista, aos tratamentos com autistas e a medicação adequada para ele que venha, e até mesmo, se você pesquisar hoje, até mesmo a cura desse cérebro. É uma pesquisa atual, mais atual hoje, dos neurocientistas para o autista. E o musicoterapeuta, ele precisa estar sempre atualizado e ter realmente postura profissional. Muito importante isso, lembrando que quando a palavra falha, a música fala. E aí é onde nós iniciamos todo o nosso processo de intervenção musicoterápica, dentro dessa equipe multidisciplinar, fazendo a diferença no atendimento. Eu gosto muito de pontuar e me emociono quando um neuropediatra de Brasília falou para 2 famílias que são acompanhadas, que eu atendo aqui em Imperatriz, que vieram encaminhadas por ele. Ele não me conhece, mas ele pediu que essa família procurasse um musicoterapeuta, porque ele acredita que a musicoterapia é a profissão que atinge de forma mais rápida a área neurológica do autista, fazendo todo o estímulo neurosensorial que um autista necessita, e com isso vai desenvolver rapidamente todas as questões de necessidades do nosso autista a nível de linguagem, socialização e comportamento. Então, e organização dessa estrutura cerebral. Então, eu fiquei muito emocionada com a pontuação desta fala deste profissional, e que nós possamos realmente nos apropriar desta frase. Quando a palavra falha, a música fala, e nos apropriar de que a musicoterapia, ela realmente é uma profissão que nos traz resultado, porque o poder da música, ela é grande em nossa vida, desde o momento da vida intrauterina. Muito obrigada pela oportunidade, espero que eu possa ter contribuído para os alunos, estudantes de pós-graduação de musicoterapia do Instituto Sinapes, para aqueles alunos do Sinapes que estão aí nos assistindo, né, nessa primeira jornada de autismo online. É uma experiência maravilhosa, não só para os alunos que estão aí sem estar de forma presencial por conta do momento que nosso país está vivendo, mas para os professores também que estão aqui de forma online, trazendo conhecimento para vocês. E obrigada, Sinapes, pela oportunidade, e tenho certeza que essa experiência ela foi rica não só para os nossos alunos, mas para todos os professores que estão participando deste momento. Até mais.